Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e hoje a gente vai falar para vocês como que vocês vão utilizar um DR bipolar, um tetrapolar em um projeto elétrico. Antes de tudo é importante lembrar que nós sempre trabalhamos em ambientes residenciais com DR tipo AC. Esse DR tipo AC ele detecta correntes residuais alternadas, por isso nós usamos mais em ambientes residenciais ou industriais, por exemplo, se for em ambientes com áreas molhadas. Se referindo ao DR tipo AC em ambientes residenciais, nós temos o DR bipolar e o DR tetrapolar. A dúvida que persiste em pessoas que começam a trabalhar com um projeto elétrico é a seguinte: quando que eu vou utilizar um DR bipolar ou um DR tetrapolar em uma instalação residencial? Bom, a questão é muito simples. A gente usa um DR bipolar quando as cargas são de circuito exclusivo. E o que quer dizer isso? Circuitos exclusivos são circuitos que não têm carga distribuída. A alimentação é somente em um ponto. Um exemplo que a gente pode dar disso é um chuveiro elétrico. Você sai do quadro de distribuição com a sua fiação e ela vai alimentar direto no ponto do chuveiro. Outro exemplo de carga pontual é o exemplo do forno elétrico. Se você tem um forno elétrico com uma carga bastante alta, você tem que trabalhar ele em um circuito exclusivo. Ou seja, você vai sair do quadro elétrico e vai direto alimentar esse ponto. Então a dica principal é, se eu quero usar um DR bipolar, eu utilizo para circuitos exclusivos em área molhada. E qual que vai ser a corrente desse DR, a corrente de trabalho desse DR? Ela vai ser equivalente à corrente do disjuntor de proteção. Lembrando sempre que eu tenho que utilizar um disjuntor de proteção para utilizar o DR. Por exemplo, se um chuveiro ele tem 32 A de corrente, eu não tenho um DR fabricado de 32 A. Logo eu vou utilizar um DR de 40 A. No caso ficaria um disjuntor de proteção para proteger contra curto-circuito e sobrecarga de 32 A e um DR de 40 A, já que eu não tenho fabricação de menor corrente. É importante salientar que a corrente do DR ela pode ser igual ao do disjuntor ou maior que o mesmo. Então vamos recapitular. Utilizo o DR bipolar se eu trabalhar com circuito monofásico ou bifásico exclusivo. Quando que eu vou utilizar um DR tetrapolar? A gente utiliza para áreas em que são trabalhadas com cargas distribuídas. Por exemplo, eu tenho tomadas de uso geral, são tomadas com cargas distribuídas. Eu não levo a minha alimentação para um único ponto, e sim para vários pontos em um circuito de área molhada. Agora, se eu quero integrar esse circuito que está na cozinha com o circuito de tomadas, cuja uma tomada esteja na suíte, eu posso integrar esse circuito que está tanto na suíte quanto o circuito que está na cozinha. Só que a grande necessidade é o seguinte: eu não preciso colocar dois DRs bipolares, um para o circuito de tomada de uso geral da cozinha e outro para o circuito de tomada da suíte, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso integrar esses dois circuitos. E como que eu integro esses dois circuitos? Através de um DR tetrapolar. Com um DR tetrapolar, você pode colocar vários circuitos protegidos por um único DR. O interessante é não você colocar um DR geral em toda a instalação, e sim em pontos que você tem em área molhada. Então, recapitulando, vou usar DR tetrapolar quando eu tenho 3 ou mais circuitos em uma área molhada. Por exemplo, você tem circuito de iluminação em área externa, é necessário ter DR, é uma área que possivelmente pode ser uma área molhada. Você tem tomadas de uso geral na cozinha, tomadas que não são específicas, por exemplo, para micro-ondas ou forno. Você pode agrupar num DR geral ou um DR tetrapolar. Se você tem, por exemplo, uma tomada em um banheiro e esse mesmo circuito também serve para o quarto, por exemplo, numa suíte, você deve englobar esse circuito em um DR tetrapolar. Aqui está uma foto de como que deve ser essa instalação em um DR tetrapolar. Você pode ver aí que nós temos o disjuntor para DR, ou seja, nós seccionamos esse disjuntor caso eu tenha que fazer manutenção no DR, é necessário ter esse disjuntor de proteção. Nós temos o DR geral e esse DR geral tetrapolar alimenta os outros circuitos de área molhada. Quer usar DR bipolar? Utilize circuitos que são específicos, ou seja, circuitos com cargas pontuais, como chuveiro ou forno elétrico. E se você quer usar DR tetrapolar, você utiliza em circuitos que possuem cargas distribuídas. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.